Olá, amigos da TV Sistec, um grande abraço a todos. Eu sou Kleber Duval e chego mais uma vez para apresentar o TJS. Vamos então conferir os destaques desta edição. Adolescente leva tiros a queima-roupa e escapa com vida em Simonésia. Licenciamento de veículos será exigido de motoristas a partir de novembro próximo em Minas Gerais. Para que seja emitido o licenciamento, se houver multa também, elas têm que ser pagas. Multas exigíveis, elas têm que ser pagas. E se houver alguma restrição, impedimento, ou agora, por exemplo, até a questão do recall também, essas restrições podem impedir a emissão do licenciamento. Autoridades se reúnem para discutir segurança no segundo turno das eleições em Caratinga e região. Que praticamente todo o planejamento foi mantido, com alguma outra alteração bem pontual. Alunos do Colégio Estadual visitam o Sistema Caratinga de Comunicação e aprendem como funcionam na prática rádio e TV. Eu aprendi como que funciona o jornal atrás das câmeras, né? É uma experiência muito agradável, podemos dizer. Gostei bastante da parte, tanto da parte sonora, tanto da parte da apresentação em si. Estes e outros assuntos no TJS que está começando. Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao TJS. Ontem, 24, foi aniversário de uma figura muito importante para Caratinga. Ele é mais conhecido por ser o criador do Menino Maluquinho. Mas Ziraldo tem muita história. São 90 anos de contribuição ao desenho e à literatura e de um papel de destaque na história política do país. Provavelmente você já leu em algum momento da infância ou até mesmo da vida adulta algum livro, revista ou até mesmo uma tirinha avulsa do Menino Maluquinho. Aquele garotinho de camisa amarela e que usa uma panela na cabeça. Pois é, obra de Ziraldo, caratinguense ilustre que já está completando seus 90 anos. Um grande orgulho para a cidade, que tem até uma escultura em homenagem ao personagem e ao cartunista que o criou. Ziraldo é puro talento, uma figura muito importante não só para Caratinga, mas também para todo o Brasil. Ele fez muita coisa ao longo de sua vida, com trabalhos na literatura e na arte e uma intensa participação na vida política do país. E principalmente faz até hoje a alegria da criançada com os personagens que criou. A data não poderia passar batida. O Casarão das Artes organizou uma semana de programações especiais para comemorar os 90 anos do nosso artista maior. A programação começou ontem e foi 100% organizada pela comunidade. Estamos saudando, os 90 anos do Ziraldo, com a programação intensa que já começou hoje mais cedo, com visitações, a exposição sobre as coisas da vida do Ziraldo, as questões mais da casa dele, vários desenhos que ele já contribuiu com o Salão do Humor, enfim. Estamos também trazendo uma encenação do Menino Maluquinho, com números musicais, e durante essa semana exibiremos, junto com as nossas parcerias, que é o Cinema na Comunidade, a revista Jararaca Alegre, nós exibiremos alguns curtas-metragens produzidos pela gente e produzido também por crianças que vão fazer parte do festival de curtas infantis, realizado aí pelo Cinema na Comunidade. Esse é um evento em que a comunidade está organizando. Infelizmente o poder público não está participando, não está festejando o Ziraldo,
mas nós que fazemos parte da comunidade temos alegria de fazer, de festejar, de celebrar, né? Então essa celebração é de todos e não é só hoje. Estamos iniciando hoje, mas ficaremos aí mais alguns dias. Olha, o Ziraldo, ele fala que ele começou a desenhar aos 6 anos de idade. Antes mesmo dele falar, ele começou a desenhar. E a partir daí ele começou a perceber a realidade, né? E foi fazendo esse registro, foi aprimorando, tornou-se um embaixador do mundo, né? Um embaixador da cultura brasileira no mundo. O Ziraldo pertence ao mundo, né? Então, grandes feiras internacionais, né? Mas o Ziraldo é um ser humano fabuloso, um ser humano que poucos conhecem, que lutou contra a ditadura militar, foi preso 3 vezes e sempre com a determinação de defender a democracia, de fazer com que a leitura seja o objeto principal para a formação das nossas crianças. Ele é o eterno menino maluquinho, que toda criança adora e nós adultos também amamos. Vida de moleque. Vida boa, vida de menino é maluquinho. É bem de altas, rouba a bandeira. Tudo que é bom é brincadeira. Para começar com o pé direito à programação, nesta segunda-feira, durante a noite, uma esquete teatral com musicalização foi apresentada, tendo como pano de fundo o contexto das histórias do menino maluquinho. Sim, a nossa noite está recheada de atrações, de valorizações a respeito da história e profissão do Ziraldo. Então, nessa noite, de maneira muito mágica, a gente pôde ter, através do Teatro da Aprendentes, que é um projeto da casa, teatro voltado para criança, junto com o meu assistente, que é o Matheus Felipe, a gente bolou a apresentação da obra Menino Maluquinho, onde o próprio assistente, Matheus, é o próprio Menino Maluquinho. Então a gente fez uma junção ali, dentro das propostas cênicas, estudar as obras de Ziraldo, que são bastantes. E aí eu pude conhecer a música de Milton Nascimento, que é o Menino Maluquinho. Eu falei, com certeza a gente vai fazer a obra mais clássica, né, gente? Que é aí da literatura, onde adentro em tantas as outras escolas. Então é isso, a gente fez esse apanhado junto com o maestro Eirone. Então a gente vai ter essa contação de história com um complemento, uma musicalização também, junto com as crianças e o maestro. Isso é muito importante porque entender que um artista caratinguense, onde já se diz o ditado, né, que santo de casa já não faz milagre. Então a gente compreender que vem outros artistas, te valoriza, entende a sua trajetória, ainda deseja muita luz, muita saúde na sua caminhada de extremo aprendizado. Então eu, assim, artista caratinguense, faço questão de valorizar os artistas da minha cidade. É um dos motivos que eu acredito tanto que na minha cidade deve e merece arte de qualidade, assim como o Ziraldo por muito tempo ficou aqui e ainda permeia essa arte. É interessante fazer uma peça que do Menino Maluquinho, algo que sempre fez parte da nossa infância, da minha infância. Desde pequeno eu tive contato com as histórias do Ziraldo, tanto o Flix quanto o Menino Maluquinho, e é bom para mim poder estar representando, fazendo essa homenagem para ele. O Menino Maluquinho fez parte de várias infâncias de um monte de crianças hoje, e eu podendo estar representando e atuar essa peça é algo bem importante para mim. Ziraldo é realmente uma inspiração e merece toda essa homenagem. E foi com muito orgulho que todos se juntaram no dia de seu aniversário para cantar os parabéns ao cartunista diretamente para ele, que viu tudo e interagiu por videochamada com seus amigos e admiradores. Teve até bolo. Ziraldo, estamos aqui no Casarão das Artes, que é a sua casa, porque você é o senhor das artes, você que se inspirou tantos, você que inspirou todos nós, você que representa todos nós estamos aqui, ali, pertinho, está o acervo do Milor Fernandes, que você trouxe para Caratinga, e nós estamos muito felizes com isso. Muito obrigado pela sua vida, pela sua arte, pelo seu exemplo e pela sua luta pela democracia. Parabéns para você, felicidades. Estamos juntos aqui, alegrando a sua vida. Muito obrigado, Ziraldo. Viva Ziraldo! Parabéns, Ziraldo. O maluquinho cresceu, agora ele tá barbudo, Ziraldo. Olha aí. Ele tá barbudo. Olha o menino maluquinho. Uma cena quase inacreditável viralizou na internet. Um adolescente escapou com vida
de um atentado em que levou 8 tiros a queima-roupa. O fato aconteceu ontem em Simonésia. Uma câmera de segurança gravou o atentado. As imagens mostram um menor de 16 anos conversando na rua com 2 pessoas que, de repente, sacam armas de fogo e começam a atirar contra ele a queima-roupa. O menor corre e os indivíduos correm atrás dele, prosseguindo com os tiros. A vítima, mesmo baleada, consegue entrar em um beco e escapar com vida. Os criminosos fogem. Confira a sequência. Apesar de ter sido atingido por 8 disparos, o adolescente atendido em um hospital de Manhuaçu não corre risco de morrer. Ele contou que no momento do ataque estava indo buscar uma porção de maconha que havia comprado de um conhecido. Disse também nunca ter visto os 2 indivíduos que atiraram contra ele. Até o momento em que encerrávamos esta edição do TJS, os autores ainda não haviam sido identificados e nem localizados. Proprietários de veículos de Minas Gerais devem ficar atentos aos prazos de exigência. Tem igual eu? Proprietários de veículos de Minas Gerais devem ficar atentos aos prazos de exigência do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo, CRLV 2022. O documento vai começar a ser cobrado no Estado. O CRLV 2022 vai começar a ser exigido em Minas Gerais dos motoristas a partir do dia 21 de novembro próximo. É o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. O documento habilita o carro a circular regularmente pelas rodovias. De acordo com o delegado de Trânsito de Caratinga, Nilson Belmiro, mesmo que todos os tributos estejam pagos, o veículo só estará em dia com o licenciamento. Vários anos que a rotina de licenciamento ela é mais ou menos parecida, quer dizer, a cobrança dos tributos é sempre no início do ano. Normalmente as parcelas do IPVA, para quem parcela, tem que ser paga nos meses de janeiro, fevereiro e março. A taxa de licenciamento, no final de março ou no início de abril. Quando haveria cobrança de DPVAT, já tem 2 anos que não é cobrado, ele tinha que ser pago junto com a primeira parcela do IPVA, mas normalmente não tinha acréscimo até a data da exigência do licenciamento. E fora isso, para que seja emitido o licenciamento, se houver multa também, elas têm que ser pagas. Multas exigíveis, elas têm que ser pagas. E se houver alguma restrição, impedimento, ou agora, por exemplo, até a questão do recall também, essas restrições podem impedir a emissão do licenciamento. A gente sempre lembra as pessoas que o Detran não é órgão de tributário, não tem função de cobrar tributo de ninguém. Essa função é da Secretaria da Fazenda. Consequentemente, às vezes a pessoa mas eu paguei tudo, então meu veículo está em dia. Não está em dia. A legislação exige licenciamento. Uma das condições para o licenciamento é que os tributos estejam em dia, mas pode o veículo não estar licenciado por outros motivos. O principal deles, fora tributos, realmente é a questão das multas. Os proprietários ou condutores de veículos que ainda não possuem o certificado 2022 devem acessar o site do Detran para constatar se não há nenhuma pendência para que possam emitir o documento. A primeira questão, eu sugiro que consulte o site do Detran, porque o site do Detran vai informar para a pessoa o motivo do não licenciamento. É regularizar essas questões que ele é emitido automaticamente. Assim que a pessoa regulariza as pendências, algumas pendências, dependendo do caso, vai ter que procurar o órgão de trânsito, mas na maioria dos casos não precisa procurar o órgão de trânsito. Simplesmente vai ver lá qual que é a pendência e vai regularizar aquela pendência. O certificado de licenciamento poderá ser apresentado à autoridade de trânsito na forma digital ou impressa.
Caso não esteja em dia, o proprietário sofrerá consequências e o veículo pode ser multado, até mesmo ser removido para um pátio credenciado. Lembrando que hoje o documento ele é emitido na forma digital, não é mais em papel moeda, não é entregue pelo correio. A pessoa acessa pela internet, pode imprimir numa folha de papel comum e pode acessá-lo também pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Todas as duas formas são válidas. E também já há um bom tempo, antes mesmo da adoção do licenciamento digital, que o agente de trânsito não pode mais multar por falta de porte do documento quando é possível verificar pelo sistema informatizado que aquele veículo está em dia. Só que não é seguro a pessoa andar numa situação dessa, porque, olha, eu ando sem portar o documento, seja impresso, seja no aplicativo, um celular carregado, aplicativo Carteira Digital de Trânsito, não precisa nem do celular estar conectado à internet. Depois que o licenciamento é baixado, desde que o celular tenha carga, você consegue acessar o documento sem estar conectado na internet, mas qual que é o risco? Às vezes a pessoa é abordada numa estrada distante, não está portando o documento, às vezes vai demorar para o policial, o agente de trânsito, conseguir consultar o sistema informatizado para verificar que aquele veículo está em dia. Então ele não vai ser multado, mas vai ter que ficar esperando ali ser feita essa verificação, né? Então, a forma de porte é essa, a pessoa consegue imprimir o documento acessando o site do Detran, algumas situações acessando a própria Senatran, ou então pode portá-lo digitalmente pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito. E as consequências são essas: se a pessoa não estiver com o veículo licenciado, ele está sujeito à multa e à remoção. Ainda em relação ao licenciamento 2022, o delegado Nilson Belmiro passa uma orientação aos motoristas que vão para fora do estado. Existe uma normatização do CONTRAN desde o ano de 2010 que ele prevê uma escala nacional de licenciamento. Porque o que acontece? Cada estado tem autonomia para fiscalizar os seus próprios veículos e estabelecer a sua escala de licenciamento. Veículos de Minas Gerais, a gente tem uma escala de Minas que vale para Minas Gerais. Se vem um veículo de outro estado aqui em Minas, não pode ser observada essa escala, não. E se sai um veículo de Minas e vai para outro estado, não pode ser observado nem a escala de Minas e nem a escala daquele estado onde ele está circulando. A escala que é observada é a escala nacional, que ela é prevista na resolução 110 do CONTRAN do ano de 2010. E, na verdade, ela começa em setembro. Então, pela escala nacional, os veículos de placa 1 e 2 têm que estar com o licenciamento daquele ano. O limite para a emissão do licenciamento daquele ano é 30 de setembro, ou seja, já começou a exigir o 2022 1º de outubro. Aqui em Minas não exigia. Se fosse para outro estado, já poderiam exigir a partir de 1º de outubro. 3, 4 e 5, o limite é outubro, ou seja, começa a ser exigido 1º de novembro, enquanto que aqui em Minas só vai exigir dia 21 de novembro. 3, 4 e 5, se for para outro estado, teoricamente pode ser exigido a partir do dia 1º de novembro, placa 3, 4 e 5. 6, 7 e 8 exige depois do mês de novembro, ou seja, a partir de 1º de dezembro, e 9 e 0, o limite seria 31 de dezembro, ou seja, só exigiria 2023. Então, veículos de outro estado estão circulando em Minas, a observância seria da escala nacional. Embora assim, pode ter até uma tolerância que em Minas consideram que o próprio estado está menos exigente do que a escala nacional. Agora, o proprietário de veículo aqui de Minas que vai circular para outro estado tem que ficar atento a essa norma, porque o fato dele ser considerado licenciado aqui em Minas com licenciamento 2021 não quer dizer que o outro estado vai observar isso. Talvez eles tenham normas próprias lá por causa da pandemia, pode até haver uma tolerância, mas essa regra da escala nacional, ela não sofreu alteração ou revogação total com a pandemia, não. A seguir, loja da área central é furtada em Caratinga.
Muito bem, vamos seguindo juntos aqui com o nosso TJS. Uma visita indesejada foi o que recebeu um comércio da Rua Coronel Antônio da Silva, conhecida popularmente como Rua Nova, em Caratinga. A loja foi furtada na madrugada desta terça-feira, 25. O comércio escolhido foi esta loja de personalizados. O proprietário, Badu Oliveira, que mora perto do local, contou ter sido surpreendido pela ligação de um amigo durante a madrugada para avisar-lhe sobre o furto. Tem um amigo meu que vende churrasquinho próximo aqui da gráfica, eu estava em casa, que eu moro aqui também próximo, eu vi o telefone vibrando, que eu deixei no silencioso, falei, gente, o Tico me ligando na hora dessa, aí resolvi olhar. Fui ligar a câmera primeiro antes de atender, vi ele na porta e já vi alguns restícios no chão. Aí já atendi, ele falou, Badu, parece que arrombaram sua loja aqui. Aí eu já vim de imediato, eles tinham feito o arrombamento. Eu, juntamente com o Tico, a gente andou aí umas 2 horas e meia aí, umas ruas mais suspeitas de que esses noiados costumam tentar vender os negócios, mas sem sucesso. Parece que eles têm uma proteção, que eles roubam o negócio e vira pó. O assaltante arrombou a porta por baixo para ter acesso à loja, sem quebrar o vidro da estrutura, o que poderia ser outro prejuízo para o comerciante. Badu conta que agora vai investir em uma grade de ferro na porta do comércio para evitar outros assaltos. Dei sorte do vidro da vitrine ser um vidro mais de espessura maior, ele não quebrou ele conseguiu arrombar ele por baixo, que eu já estou até tomando as medidas cabíveis para fazer uma grade, né? Mais um gasto que eu vou ter. De roubo mesmo foi prateleira que quebrou, que é as prateleiras minhas de vidro. Até o momento que eu vi foi um monitor que foi furtado e mais alguns mostruários, caneca de porcelana que foi quebrado. O comerciante agradeceu à polícia militar que agiu rapidamente para atendê-lo. Agradeço a polícia militar que veio muito rápido, coisa de 8 minutos eles estavam aqui, deslocaram para cá, tinha até uma outra viatura passando, a outra que o Copom acionou, agradeço eles pela agilidade, mas igual você falou, Badu, a lei no Brasil... A gente prende, costuma ele, se for de menor, principalmente, costuma ele sair antes da gente acabar de lavrar o boletim. O segundo turno das eleições será no próximo domingo, 30 de outubro. Os preparativos já estão sendo feitos. Na tarde desta segunda-feira, autoridades da Justiça Eleitoral se reuniram com as forças de segurança locais para discutir como serão os trabalhos de fiscalização do pleito. Está chegando o segundo turno das eleições 2022. O pleito está marcado para o dia 30 de outubro, o próximo domingo. Com isso, as autoridades precisam garantir a segurança tanto das sessões eleitorais quanto dos eleitores. Esse foi o objetivo na reunião que ocorreu na tarde desta segunda-feira, 24, no Fórum, entre as polícias militar e civil, chefes de cartório e juízes e promotores da 71ª e 72ª Zonas Eleitorais de Caratinga. Porque praticamente todo o planejamento foi mantido, com alguma outra alteração bem pontual. Dr. Consuelo esclareceu a respeito dos fiscais de partido. Só é permitido um por sessão. Cada partido envolvido nessa eleição, ele pode ter o seu fiscal. É um fiscal atuando por sessão, então você pode até credenciar 2 por sessão, mas atuando só pode ter um. Então, se naquele local tem 12 mesas receptoras de voto, aquele partido pode ter 12 fiscais, desde que ele permaneça dentro do local próximo à mesa receptora para acompanhar o trabalho de quem chega, de quem assina, de quem faz biometria. Essa questão que é muito importante. Então, o credenciamento não pode qualquer cidadão chegar lá e falar, olha, eu quero ser o fiscal, eu quero entrar, eu quero ficar ali. Não pode, né? Tem que ter uma credencial do partido e também o número é um fiscal por cada ou para cada sessão. As regras do segundo turno serão as mesmas do primeiro turno. E realmente não se pode utilizar o aparelho celular ou qualquer tecnologia ou dispositivo que possa filmar ou violar o segredo do voto. E isso é punido pela Justiça Eleitoral. A questão das armas também, a presença de armas no local de votação, nós também não tivemos nenhum caso. Esperamos também que seja mantido essa posição de toda a população, que é a nossa população ordeira, uma população
respeito às regras, nós não tivemos. E os crimes mais pontuais são os crimes à boca de urna. Nós temos também deixar ressalvado que o transporte gratuito de eleitores, ele é aquele que não é realizado pela frota do transporte público, ele pode ser penalizado, né? E a pena é altíssima. A pessoa que foi flagrada transportando um eleitor, ele pode receber até 6 anos. É uma pena muito alta, varia de 4 a 6 anos. Então, a distribuição também de alimentação, qualquer tipo de atitude ou ação que possa interferir. E também o dano à urna eletrônica. Pode a pessoa ser penada com até 5 anos. Então, é a boca de urna, e nesse contexto esses são os crimes. Agora, existe também aquela situação da desordem eleitoral, que é também tipificada como crime. Aquela pessoa que está se recusando a cumprir uma determinação eleitoral, ele pode ser enquadrado como desobediência eleitoral. Então, são inúmeros dispositivos legais que objetivam justamente evitar o transtorno, o tumulto, a confusão no dia da votação. Em entrevista aos jornalistas, durante o encontro desta segunda-feira no Fórum, o promotor de justiça, Juarez Serafim, abordou um tema que vem sendo bastante comentado na região nos últimos dias, o assédio eleitoral. Ele fez questão de ressaltar que o voto é um direito de todos. O país inteiro, especialmente em Minas Gerais, tem elevado muito o número de pessoas, de empresas que estão praticando assédio eleitorais com os trabalhadores. E é importante que eles saibam que eles têm direito a votar em quem eles desejam, conforme a convicção de cada um. Nós passamos na nossa história por um período muito negro e é muito importante não permitir que se volte a ele, que foi a época do coronelismo, onde havia o voto de cabresto, em que o coronel falava para o empregado em quem que ele tinha que votar e sabia em quem que ele estava votando, né? Hoje, o voto livre, o voto direto, o voto secreto é um direito constitucionalmente assegurado a todo cidadão. Todo cidadão tem direito de votar em quem ele desejar, da forma como ele desejar, e conforme forem as convicções pessoais. Esse assédio eleitoral, quando ele acontece, ele pode caracterizar crime eleitoral, né? E a gente tem crimes eleitorais que podem ser praticados tanto pelo particular, quanto também por servidores públicos que usem da sua função para coagir aquele que lhe é subordinado a votar ou se abster de votar em candidato ao partido político. Pode também caracterizar irregularidade no vínculo ali de trabalho, né, que pode levar até mesmo, além da responsabilização no âmbito do direito do trabalho, há também danos morais, individuais e coletivos. E, a depender da situação, né, a depender do contexto, né, da forma como esse assédio está sendo praticado, pode caracterizar ali o abuso do poder econômico, o abuso do poder político. E é necessário destacar ainda que esse assédio ele pode ser praticado não só pelo empregador, mas também como pelo colega de trabalho, como pelo representante da empresa, né? E é importante que a população tenha consciência de que essa prática é uma prática ilícita e que deve ser denunciada e punida. Para apontar práticas de assédio eleitoral, existem canais do Ministério Público e a Ouvidoria do Trabalho, para onde essas denúncias podem ser encaminhadas. É importante que haja sempre algum tipo de comprovação. Uma mulher que matou seu bebê recém-nascido em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, foi presa nesta segunda-feira em Aracruz, no Espírito Santo. Segundo o apurado, Lorena Suelen Silva Arruda, de apelido Lorena Calhambeck, logo após o parto, colocou o bebê dentro de uma sacola plástica amarrada, deixando-o sem ar. Em seguida, jogou a sacola com a criança por cima do muro de sua casa, causando-lhe afundamento de crânio com a queda. Depois, a mulher fugiu. Ela foi localizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, não esboçando reação ao receber voz de prisão. Lorena Calhambeck já era foragida da Justiça de Minas, tendo 2 mandados de prisão em aberto, um por homicídio e outro por tráfico de drogas. As investigações mostraram que Lorena escondeu de todos a sua gravidez e possivelmente já planejava matar seu bebê quando este nascesse.
Na tarde de ontem, o Grupo Sistec, Sistema Caratinga de Comunicação, recebeu a visita de alunos da Escola Estadual José Augusto Ferreira. Confira como foi o tour. Os alunos do estadual chegaram curiosos para realizar um tour pelo interior da Rádio Caratinga e estúdio de gravação do telejornal da TV Sistec. Puderam esclarecer dúvidas e entender como tudo funciona. Eles conheceram a estrutura, os processos de produção e os profissionais que trabalham para fazer com que tudo aconteça. O momento proporcionou aos jovens um contato mais direto com os meios de comunicação. Eu aprendi várias coisas sobre rádio, como funciona dentro da rádio, como funciona a televisão, como cada funcionário tem o seu dever, cada um tem sua função e é isso. Eu gostei sobre lá em cima, sobre onde que fica o jornal, lá onde que passa as coisas, eu achei muito bom lá. Eu aprendi como que funciona o jornal atrás das câmeras, né? É uma experiência muito agradável, podemos dizer. Gostei bastante da parte, tanto da parte sonora, tanto da parte da apresentação em si. Eu mexi um pouquinho nas duas ali, dei uma futicada ali, uma futicada assim. Aí deu para dar uma aprendida legal, explicaram direitinho. Eu gostei bastante da entrevista de hoje e da apresentação do local. Eu percebi a forma que eles faziam o rádio, principalmente. Eu pensava que era totalmente diferente a forma da televisão também, como eles gravam. Eu achei muito interessante os cenários, eu achei muito interessante. Os alunos aproveitaram ao máximo a experiência. Alguns até descobriram aptidão para serem âncoras de jornal. Olá, amigos da TV Sistec, um forte abraço. Eu sou Mariana Emily e começa agora mais uma edição do TJS. E vamos conferir juntos os destaques desta edição. E outros para a radialista. Boa tarde, Alisson, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tá com a mochila nas costas aqui, pesado, você vai dar dor de coluna, não vai não? Não vai não. Você tem quantos anos, Alisson? Eu tenho 18 anos. Você tem um tamanho de goleiro? Você tem vontade de ser jogador de futebol, pegar no gol, não? Lá na escola, às vezes, nós brincamos de futebol, eu sou o que fica no gol, né? Mas na maioria das vezes, né? O importante é que todos gostaram e, além de aprender, também se divertiram. A experiência aqui foi muito boa, proporcionada pelos nossos 3 professores aqui, a Angélica, Giovanna e a Vera. E conhecer aqui a estrutura da TV Sistec foi algo que vai acrescentar muito no nosso estudo. Conhecer os estúdios, como as ondas sonoras funcionam, como os programas de rádio, né? E ainda fomos beneficiados aqui por um lanche muito bom aqui. Então acredito que foi uma experiência incrível para todos nós aqui. E, né, igual falaram, talvez até saia futuros jornalistas daqui. Gostei sim vocês terem oferecido isso pra gente, fico feliz para aprender coisas novas. Que nem lá em cima, eu gostei muito do estabelecimento que vocês forneceram pra gente. E eu agradeço por ter deixado a gente vir aqui para ter mais experiência, porque como a gente somos jovens, cada coisa na nossa vida vai acrescentando e as coisas vão sendo melhor na nossa vida, a gente conhecemos que hoje não conhece. Eu imaginava que seria uma coisa mais difícil, mas com os profissionais envolvidos deu para entender certo e não passei tanta dificuldade assim quando eu pensei que seria, entendeu? Eu me diverti bastante, eu achei muito interessante o cenário da televisão e o rádio, eu achei incrível como é dentro. Eu achei muito interessante, eu não pensava que era assim. A tarde no Sistec foi produtiva. Os alunos aprenderam sobre as ondas eletromagnéticas que são utilizadas para a produção de imagens e também as ondas de rádio, que possibilitam a transmissão sonora da informação. E o objetivo da nossa visita hoje é um trabalho transinterdisciplinar, tá? Com as disciplinas de língua portuguesa, física e estudos orientados. O que nós estamos trabalhando nessa vivência hoje? As ondas sonoras, né? A descrição e a evolução do rádio. Nós não podemos deixar essa cultura do rádio se perder. Então, nossos alunos vieram hoje, né? E adoraram, eu acredito, a visita. Fomos muito bem recebidos e vai acrescentar muito na vida deles, né? Enquanto discentes, para que eles possam futuramente ter uma visão aí, né? Do que é o rádio, do que é a TV, como que funciona. E quem sabe um dia, né? Um deles ou uma delas possam ser ou um cinegrafista, uma repórter ou até mesmo uma radialista. A escola organizará, em suas dependências, uma mostra descritiva acerca da visita ao Sistema Caratinga de Comunicação, em que os alunos irão contar sobre tudo o que viram. Na mostra, eles também contarão a história da empresa.
A seguir, sacolão mais caro, preço de frutas e hortaliças sobe em Minas Gerais. E o último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, indica alta nos preços do sacolão em Minas Gerais. Parte do problema foi causado pelo mau tempo nas lavouras. A banana do norte do estado foi um dos aumentos mais preocupantes. A baixa oferta de hortaliças e frutas no mercado atacadista foi o principal motivo da alta dos preços. Entre as hortaliças, a batata registrou maior aumento, com 18,49%. Já entre as frutas, o destaque é para a banana, que teve alta de 15,08% em setembro. A situação da produção no norte de Minas é um dos fatores determinantes para o aumento do preço da fruta. E essa diminuição da oferta foi causada por questões climáticas, né? Foi um período um pouco mais frio do que o usual para essa época do ano, né? Um pouco mais frio do que em relação ao que era esperado. Com muita chuva, né, nessa região sul do país, então a chuva dificulta bastante o amadurecimento dos frutos. Com esse retardo no amadurecimento dos frutos, a gente tem uma menor oferta que causou essa elevação de preços principalmente nessas regiões, né, centro-sul do país, né. Apesar de estar em um momento de alta, a expectativa é de que a chegada do verão ajude na normalização dos preços. Mas enquanto as bananas seguem mais caras, algumas estratégias podem ser usadas para aliviar o bolso. Quem é de casa sabe, né, da gente separar as bananas individualmente, por aí vai, para evitar o máximo de desperdício. Eu acho que é uma forma de você contribuir, né, com a redução do desperdício e ainda assim economizar, né, um pouco desse recurso que a gente gasta com banana. Porque a gente sabe que se não tiver cuidado, é comum o apodrecimento de várias bananas ao mesmo tempo. Então, o máximo que puder evitar o desperdício agora, acho que é uma boa medida aí para acontecer esse aumento do custo da banana em orçamento doméstico. Mais uma ação em favor da saúde da mulher será desenvolvida em Caratinga. Desta vez é o projeto itinerante Sesc Saúde Mulher, que chega à cidade na próxima sexta-feira, 28. O projeto Sesc Saúde Mulher do Serviço Social do Comércio tem como foco rastrear o câncer de mama e o câncer de colo de útero, por meio da realização dos exames de mamografia, Papa Nicolau, ultrassonografia pélvica, mamária e endovaginal. Os atendimentos serão realizados até o dia 5 de dezembro no pátio da ASIC, Associação Comercial e Industrial de Caratinga, Praça Coronel Rafael da Silva Araújo, número 70, bairro Salatiel, Caratinga, das 7 horas até às 16 horas. A abertura simbólica das atividades do Sesc Saúde Mulher acontece nesta quarta-feira, 26, às 15 horas, no pátio da Associação Comercial e Industrial de Caratinga. Serão atendidas trabalhadoras do comércio local e mulheres selecionadas pelos serviços de saúde da Prefeitura. E em Matipó, um jovem morreu após bater a motocicleta que conduzia contra uma parede. A vítima tinha 21 anos. Segundo informado, o acidente ocorreu após o rapaz ter perdido o controle da direção da moto. Não se sabe por qual motivo. Ele passou sobre a calçada e se chocou contra a parede de um prédio. Alan Souza Fialho morreu no local. Ponto final nesta edição do TJS. Valeu a sua companhia, um abraço e até o próximo encontro.